meu irmão! E aí? Caramba, como tu tá bonito! Olha só esse quadro aí! Caramba! A gente não combinou, mas estamos com um fundo parecido aí, ó. É verdade, total, Rafa, total. Mas a sua camisa é muito mais bonita do que a minha. Ô, Rafa, que legal ter você aqui, meu irmão. Pô, eu que agradeço, mano. Rafa de Barros, Rafael de Barros, Rafael Barros, Rafa Barros. Como você quer que eu te apresente? Acho que pode ser Rafa Barros, que foi a dica que você me deu. A arte serve para quê, Rafa? Pra nada, igual a felicidade. Olá, gente! Eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Denis Antunes se isola. No episódio de hoje, eu recebo nada mais, nada menos do que um palhaço. Aliás, o primeiro palhaço que este programa tem a honra de oferecer o seu tapete vermelho. O meu amigo, o meu irmão do palco e fora dele, Rafa Barros. Rafa, meu irmão, que puta honra receber você aqui, mesmo, pra gente trocar essa bola. Ô, mano, eu que agradeço o convite. Seu programa de entrevista foi o meu programa, tá sendo, né? Meu programa de entrevista preferido, não é rasgação de seda, não, mas você tá ligado que eu te falei isso antes? Assisti muitas entrevistas aí que você veio fazendo desde o começo dessa quarentena doida aí, né? Me sinto honrado pelo convite e agradeço porque eu estava quase me oferecendo para participar. Então, quando você convidou, foi o limite ali de eu ser um convidado e não um oferecido. Rafa, você é um palhaço. E isso por si só já é muito significativo. Eu, em particular, acho o teu ofício, quiçá, o mais bonito do mundo. Quem faz o palhaço rir? Cara, eu acho que a vida toda, Denis. E tudo que as outras pessoas também dão risada, sabe? Eu também dou risada com o meu trabalho, sou surpreendido por ele. Acho que eu sou um pouco a outra parte da história que o palhaço não dá risada, sabe? Quando eu acordo mal-humorado, eu tento pôr uma música para levar meu dia mais com essa energia que é o que me agrada no dia a dia. Mas eu acho que o palhaço é como outra profissão, assim. Encaro muito como um ofício mesmo. É a mesma coisa a gente pensar que um médico não fica doente, sabe? O palhaço ficar triste é super normal. Perfeito. Tem essa mística, né, Rafa, do palhaço ser um sujeito angustiado, de ser um sujeito melancólico. Então você não concorda com isso? Cara, eu acho que o meu trabalho, inclusive, é uma figura melancólica, assim. O general, que foi o que você viu e quando a gente se conheceu, eu acredito ser uma figura melancólica. Mas eu acredito que a vida é um pouco melancólica também, não tem problema. Acho mais que a gente, às vezes, vive num tempo com um receio muito grande da tristeza também, né? E a tristeza tem muito o que ensinar, né? O palhaço, ele justamente usa a melancolia para pensar maneiras de subverter isso, né? E como olhar para essa realidade de um outro ângulo. É como quando a gente vai contar um problema para um amigo para a gente ter uma outra visão. O palhaço, ele tenta olhar para situações com um outro olho, às vezes um olho lúdico, um olho poético, um olho subversivo. É basicamente pode ser de outra maneira. O palhaço, para mim, é esse movimento do pode ser uma outra coisa. Ô, Rafa, uma curiosidade. Nesse mundo tão chato, onde a gente tem a necessidade de se colocar em gavetas, a arte sempre é questionada pelas pessoas, de modo geral. Você ainda está mexendo com teatro, você ainda faz aquilo que você estava fazendo, né? Tem sempre esse lugar da adaptação, como se a gente fizesse sempre um improviso, como se a gente estivesse escolhendo por algo ainda não definitivo. Denis, você ainda faz teatro? Rafa, você ainda faz aquele negócio? Né? A gente vive assim, né? Sendo sempre investigado por esta ótica. Ninguém pergunta para o médico: olha, você ainda faz aquele negócio? Você ainda está fazendo cirurgia? Ninguém faz isso, né? O que você assinala no hotel, Rafa? Qual é a profissão que você coloca lá, naquela ficha que a gente precisa cadastrar? Putz, coloca o palhaço. E foi simples esse processo? Você sempre colocou palhaço? Não, cara, eu sou formado em artes cênicas, né? Então na minha carteira de trabalho está escrito ator. E agora eu faço mestrado também em artes cênicas.
Mas quando eu coloquei no mundo um trabalho de palhaço, foi quando eu me tornei um artista profissional, que é aquele que vive da profissão. Então, eu comecei a viver de fazer palhaço. Então, as pessoas me chamavam de palhaço na rua, na apresentação, quando eu chegava num lugar. Então, nada mais justo de eu contar para o hotel o que me fez chegar até ali. Senão, eu não teria ido para aquele hotel. Fui como? Fui de palhaço. E preencho isso, mas foi um processo, né? Um processo porque também descobri um palhaço que era diferente do que eu tinha como repertório inicial, que eu não tenho uma família que ninguém vive de arte, então meu repertório era de um telespectador de televisão, então era muito restrito também. E eu super compreendo quando eu falo palhaço e as pessoas, eu fico imaginando o que cada um pensa, sabe? E eu super compreendo que existem várias imagens, né? Vários repertórios diferentes quando eu falo palhaço. Perfeito. Então, eu respondo palhaço. Ótimo, ótimo. Uma belíssima resposta, Rafa. Uma belíssima resposta. Não só ao hotel, mas esta chata sociedade que a gente vive. Rafa, aqui no nosso programete, a gente possui alguns quadros e eu quero te oferecer o primeiro. É o famoso ping-pong, Rafa. O que seria este ping-pong? Eu vou te provocar aqui com algumas situações e você me responda de sopetão, sem pensar. Siga a tua intuição. Perguntas toscas para respostas sinceras. Com Rafa Barros. Este é o momento da vinheta. Música ou silêncio, Rafa? Música. Popular ou erudito? Popular. Falar ou ouvir? Ouvir. Fazer ou já ter feito? Nossa, que difícil. Esse é o mais difícil. Putz, fazer. Técnica ou dom? Técnica. Você prefere amar ou ser amado? Nossa, amor é bom demais, né, cara? Difícil escolher. Acho que eu prefiro amar. É onde eu consigo movimentar mais, né? Ser amado é a espera, né? A esperança. Você prefere rir ou você prefere se emocionar? Prefiro rir. Mas o riso carrega as emoções, né? Putz, eu não podia deixar essa assim. Ô Rafa, para onde vai a sua atenção? Acho que buscando o agora. O que é liberdade, Rafa? Não sei. Se a sua mãe se casasse com o ídolo dela, quem seria o teu pai? Putz, não sei o ídolo atual da minha mãe, mas eu me lembro que quando eu era mais novo, nossa, acho que ela vai matar se ela ver isso. Ela gostava do Fábio Júnior. Maravilhoso. Quem não? Prefiro o Jefferson, meu pai mesmo. Maravilhoso. Ô, Rafa, o que mais falta no mundo, meu irmão? O que mais falta no mundo, cara? Acho que distribuição. A gente tem as coisas, né? Acho que falta distribuir. Primeira coisa que você faz quando você acorda. Eu faço uma respiração. E a última, Rafa, para a gente finalizar este nosso primeiro quadro. Quem é o Rafa Barros? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Rafa, não só latino você é, como você se considera um artista de rua. Desde as nossas primeiras conversas, você sempre fez questão de falar da importância e do significado que essa rua tem para você. Por que a rua, meu irmão? Por que lá? Putz, Denis, outro dia eu brinquei com um amigo e fiquei pensando numa frase, assim, que é: a gente segue tentando porque deu certo ou deu certo porque a gente seguiu tentando? E aí eu acredito que a rua, ela tem várias vertentes na minha vida, assim, que é, por exemplo, foi aonde eu comecei a fazer malabares, né, de circo. Foi na rua que eu trabalhei a primeira vez no Farol, né? E consegui um dinheiro com arte, que, como eu disse no começo da nossa prosa, era algo que eu estava buscando e que eu não tinha uma referência familiar de alguém que vivia de arte na minha família ou próximo de mim. Falando até das artes visuais, foi a rua que me mostrou que eu gostava de artes visuais, né? Com os grafites e tudo mais. E conforme as coisas foram caminhando, eu vi que a rua carregava, além de um convite para eu estar ali, uma linguagem tipicamente da rua. Então, até quando você falou da questão da busca, é muito bonito isso, porque a gente tem uma história da arte como se os artistas de rua
estivessem buscando entrar em algum lugar. E a ideia da busca por si só, como uma busca interna, como uma busca de uma evolução que a gente sabe que tem caminho para crescimento, eu acho muito bonito. Agora, a ideia de que se está na rua buscando um outro lugar, ela não precisa se sustentar, porque a rua em si é um lugar. A rua, o espaço público, é um lugar para se ter arte. É como se a gente pensasse que o grafite está pretendendo uma moldura, sabe? Para virar um quadro, né? Ele não é na parede. E é. Então, eu acho que a rua foi me dando esses convites. E quando eu fui fazer o meu trabalho de finalização da universidade, tem esse momento da decisão de onde fazer o espetáculo. E eu queria fazer um espetáculo, né? Solo, fiz um solo de palhaço e decidi que queria fazer na rua. E foi aonde o meu trabalho aconteceu. E foi aonde eu vinha pesquisando o palhaço também, né? Eu ia para a rua. Por que, Denis? E aí talvez seja a resposta. Eu queria ouvir o público. Eu fui para a rua para escutar o que o público falava sobre o meu trabalho, falava sobre o palhaço, do que o público ria de mim. E até por isso, né, eu fiz um espetáculo de rua de 50 minutos que quase eu não falo. Então eu fui muito para ouvir. E aí a rua responde, né? Perfeito. Ô, Rafa, o palhaço é o sucesso do fracasso? Pô, pode ser, sim, porque é uma outra visão sobre a falha. E uma das outras visões pode ser que deu certo. E é uma das definições do errante, né? Que também é essa coisa de você teria um lugar para acertar. Então você erra o alvo. Então você fracassou também, né? O sucesso ele é bem restrito. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Rafa, o que que o palhaço sugere para o Rafa no dia a dia? Isto é, o que que o Rafa ele mudou? O jeito como ele encara a vida dele, os problemas dele ou os sucessos dele? O que que o palhaço te dá, Rafa, na prática, no cotidiano da vida? Putz, cara, muito, muito. Acredito que muita coisa de visão de mundo mesmo se alterou em mim, assim, né? A primeira é que o mundo é grande e que eu já fui em lugares que eu não entendi o que as pessoas falavam, né? Pela língua muito diferente, e a gente conseguiu rir junto. Isso para mim da mesma coisa, né? Então eu acredito que essa coisa do mundo ser muito grande, de respirar perante a um problema, tentar não me desesperar, e essa questão do palhaço tentar olhar de um outro lado para ver se ele consegue ver um outro jeito de se resolver. Talvez é a questão de entender o que é sucesso para mim, né? O palhaço também tem um pouco disso, assim, né? Ver o que ele busca, né? Como ser, assim, né? Acho que rir de umas coisas, rir de nós mesmos. Não é sempre que eu consigo, às vezes eu fico bravo também. Mas acredito que por aí, assim. E me ensinou aqui que para mim a alegria não é uma coisa alienante. Não é uma alegria que despreza a situação, mas é uma alegria que busca gerar energia vital mesmo para lidar com os problemas. É uma alegria que busca mudar as coisas, né? Não é que esteja bom do jeito que está, mas pela alegria, pela poesia, possivelmente se muda algumas coisas do mundo. Rafa, você está num lugar hoje no qual muito me admira. Não só na rua, mas você ocupa um lugar hoje no acadêmico que eu acho fundamental. Queria que você falasse um pouco dessa tua pesquisa, o que que você faz, onde você faz e por que você faz. Hoje em dia eu desenvolvo uma pesquisa de mestrado, né, na Escola de Comunicação e Arte da USP e no curso de Artes Cênicas, e hoje eu pesquiso palhaço de rua latino-americano. Então, é uma pesquisa que, como eu falei, ela vai refletir sobre essa linguagem e talvez todas essas coisas que eu falei sobre a rua estejam mais maturadas nesse momento da minha vida. Então, nessa pesquisa, eu vou refletir sobre essa linguagem, sobre esse fazer. E aí, por que estar nela? Minha trajetória na arte mesmo, eu fui fazer artes cênicas quando eu quis fazer teatro, né? Então, nas artes cênicas, lá na Universidade Estadual de Londrina, eu descobri que eu gostava de estudar.
gostava de ler as coisas, assim. Eu fui um aluno na escola meio médio, assim, sabe? Eu não repeti de ano, mas também não destacava. Assim. Passei na escola, né? E na universidade eu descubro que eu gosto de estudar. E aí eu fui vendo como essas reflexões, elas afetam a prática mesmo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, para mim no mestrado, eu não consigo muito separar a teoria da prática, assim. Eu acho que é uma separação para a gente conseguir organizar, às vezes, uma fala, né? Às vezes uma reflexão, às vezes uma matrícula num curso e tal, mas ela é uma coisa muito junta para mim, porque a vida não para você ler um livro. A vida está acontecendo a todo momento, assim, né? Então a prática, ela também está acontecendo, né? E eu me inscrevi. E eu podia escolher apresentar no Teatro Maria Antônia, que é o teatro da USP, ali perto da Praça Roosevelt e tal. E eu escolhi fazer no vão. Escolhi a rua, sabe? Porque eu também me pergunto, eu falo, será que não é recalque também, mano? Quando tiver um teatro, você não quer lá ficar no camarim, mais tranquilo, não sei o quê, não vai chover, se chover não cancela, né? Claro que eu reflito sobre essas questões, mas vai além disso, né? E aí, quando eu pude escolher, nessa situação, eu escolhi a rua. E é absolutamente encantador, Rafa, você querer, é uma espécie de, o desejo de oficializar o clandestino. E não como algo pejorativo, porque quando você olha para o clandestino de maneira oficial, ele deixa de ser esse pejorativo, né, para ficar sendo o original, né? E quando você leva a tua pesquisa de palhaço de rua para a academia, para a Universidade de São Paulo, para a maior universidade do país, é como se você pretendesse de alguma forma colocar a rua ali também, né? Isso literalmente, isso fica encantador e acho que você faz isso como poucos. Conduz um equilíbrio ideal entre o lúdico e o concreto. Isso sempre te digo e repito por aqui de forma pública. Ô Rafa, vamos para o segundo quadro do programa. Eu novamente vou te provocar, tá? Eu novamente vou te provocar, mas agora as tuas respostas, elas serão mais objetivas. Eu vou te ajudar, porque você tem apenas duas possibilidades, ou sim ou não. Perfeito? Maravilha. Bora lá. Eu perco o amigo, mas não a piada. Não. Ainda finjo ser o que eu não sou. Sim, várias situações, né, diferentes. Financeiramente falando, eu possuo um fundo de reserva. Sim. Quero casar, ter 2 filhos e um cachorro. Sim, talvez 2 cachorros. E a última, Rafa, a política está em tudo. Sim. Rafa, para finalizar esse nosso encontro, como que você queria que as pessoas se lembrassem de você? Rindo. Maravilhoso. Rafa, eu quero te agradecer, meu irmão, do fundo do meu coração, sobretudo pela parceria. Obrigado, meu irmão, por você poder ter me ensinado que o fracasso também pode ser do caralho. Obrigado, meu irmão, mesmo, por este papo, por esse nosso encontro. Ô, Denis, mano, eu que agradeço. Escolhi você escutando, né? Porque vou contar que te chamei como voluntário desse espetáculo que eu não falo nada e você subiu no palco sem me conhecer, não sabendo direito o que a gente ia fazer. E eu falo para a pessoa que eu chamo de perto, eu falo assim: vamos jogar juntos. E às vezes eu sei que a pessoa não entende, mas a pessoa concorda, porque é o melhor que ela tem para fazer ali. Não tem outra E saída. para mim é muito simbólico isso. Acho que toda a minha fala permeia uma coisa de acesso, cara. Que eu cresci aqui no ABC Paulista, ouvindo muito que, por exemplo, a USP não era um lugar para eu estudar. Então eu também tenho uma trajetória de furando essas camadas, assim, né? Então eu lembro que quando eu comecei a ir nas aulas, eu catava e falava, bom, falaram que eu não ia entrar, estou aqui dentro. Agora falta eu entrar matriculado. Foi um processo. E você é um cara que me ensina muito sobre acesso, sobre acessos múltiplos. Você sabe que você já me levou para lugares que eu não imaginava que eu poderia estar com o meu trabalho, com a minha reflexão. Então, acredito sempre que esse aprendizado e esse agradecimento é uma via de mão dupla, porque a gente retribui o que a gente acaba recebendo, né? Eu também sou muito feliz do nosso encontro, mano. Agradeço o convite aqui. Fico lisonjeado da gente ter se encontrado nessa caminhada e sou um admirador do seu trampo também, né?
Então, todas essas suas falas assim me emocionam porque é recíproco, né? Então, a gente ser admirado por quem a gente admira, né? Não dá nem para dizer. Um beijão para você, meu irmão. E que a gente possa sempre jogar juntos. Valeu, mano.